E aí galera, beleza? Hoje vamos começar a nossa segunda aula. Se você não viu a primeira, clica aqui ou veja os links na descrição. Hoje a gente vai modelar os nossos domínios, a gente vai ter uma breve discussão aí se a gente modela os nossos domínios a nível de banco de dados ou se a gente modela utilizando diagrama de classe, que é a nível de aplicação. Qual que é a melhor forma? A gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. E no final a gente vai escrever os nossos domínios. Bora lá? Iniciando aqui, a gente vai ver o problema que vamos resolver para construir a nossa aplicação, a nossa API REST. A gente vai fazer um trade-off aqui sobre modelagem do nosso domínio, se vai ser a nível de banco de dados ou a nível de aplicação, utilizando o diagrama de classes. A gente vai fazer a modelagem de domínio efetivamente e vamos codificar as entidades. Então vamos para o problema. Esse é o problema que vamos resolver para construir a nossa API. Mas antes de eu mostrar a solução, eu aconselho você pausar o vídeo, você mesmo entender o problema, tentar identificar as entidades, os atributos, para depois continuar. Continuando, agora eu vou mostrar a solução. E se você não chegou com algo parecido com isso, fica tranquilo, porque esse tipo de problema, esse tipo de exercício, ele é treino, ele é resolução de exercício, não tem uma fórmula mágica. Então ele vem com a sua experiência. Então aqui, esses em amarelo foram as entidades que a gente identificou. Então a nossa API vai controlar contas domésticas, por exemplo, conta de água, luz, telefone, casa, etc. E além disso, a conta ela tem alguns atributos, como descrição, data de vencimento, valor, e tem um proprietário. Só que o proprietário, como eu digo aqui embaixo, ó, o proprietário é uma pessoa que mora na residência e ela tem nome e CPF. Só que além dos atributos e da entidade, a gente tem aqui uma regra de negócio também. Uma conta não pode ser compartilhada para mais de uma pessoa. Isso é uma regra do nosso problema. Isso a gente chama de regra de negócio. Então a gente tem que colocar isso na nossa aplicação mais para frente. Então, identificadas as entidades e os atributos, a gente vai chegar nesse mapeamento aqui. Entendido o nosso domínio e seus atributos, a gente precisa transportar esse desenho aqui para um modelo mais próximo do desenvolvimento do software. Ou a gente utiliza o ML, ou a gente utiliza DER, que é Diagrama Entidade Relacionamento, a famosa modelagem de banco de dados. Galera, agora vamos fazer aqui um trade-off sobre modelagem de domínio a nível de banco de dados ou a nível de classe. Temos o UML de um lado, que pode nos ajudar a modelar o domínio a nível de aplicação utilizando classes, e do outro lado o DER, que é utilizado para modelar o domínio a nível de banco de dados. Antes de iniciarmos, quero deixar bem claro que não tem o jeito correto, se vamos modelar o diagrama de classes ou se vamos modelar o DER. E não é porque a aplicação é orientada a objeto que o domínio tenha que ser modelado utilizando diagrama de classes e UML. Isso depende do seu conhecimento, do padrão adotado na empresa. Pode ser que a empresa já tenha um DBA exclusivo que já faz a modelagem do banco de dados. E também é comum ter diagrama de classes fora do domínio, por exemplo, para representar ou abstrair regras de negócios complexas ou para resolver um determinado problema utilizando o padrão de projeto. Mas voltando ao nosso domínio, nem sempre a modelagem do domínio passa pelo estágio de criação de diagrama de classes utilizando o ML. Você simplesmente olha para o modelo de banco de dados e codifica as entidades. Para o nosso caso, nem seria necessário toda essa discussão, porque o nosso domínio ele é muito simples. O nosso problema é muito simples. Agora, voltando ao nosso problema, a gente vai modelar utilizando as duas formas, tanto no modelo de banco quanto no modelo utilizando o diagrama de classe. Para o diagrama de classe, você precisa entender alguns conceitos de orientação a objeto e regras específicas do UML. Essa é a desvantagem de modelar o domínio utilizando o diagrama de classe, porque vai depender muito desse conhecimento. E quanto melhor o seu conhecimento, menos erros futuros no design das classes você terá. E isso exige mais experiência, principalmente na resolução de problemas utilizando o UML. Galera, não é intuito nosso aprofundar o ML. O que a gente vai ver aqui é o básico do básico, só para a gente modelar a nossa classe. Então, para o nosso exemplo, a gente precisa entender agregação e composição. Mas para a gente entender composição, a gente precisa entender primeiro agregação. O que é agregação? Agregação, quando você for procurar na literatura, a primeira coisa que você vai ver é que ela é
todo ou parte do todo. O que isso significa? Significa que se você tem duas entidades, elas não dependem entre si, elas são independentes. Por exemplo, você tem estante e você tem livros. Uma estante pode existir sem livros e livros pode existir sem estante, mas as duas se complementam. Isso a gente chama de relacionamento fraco, ou seja, a agregação. A composição, ela já é um relacionamento mais forte, onde um item depende de outro. Por exemplo, para o nosso caso, a gente tem conta doméstica e pessoa. Não existe, no nosso problema, uma conta doméstica sem uma pessoa. Então a gente tem uma agregação por composição, ou seja, a gente tem um relacionamento forte. Outro exemplo, pai e filho. Não existe um filho sem pai. Ele teve um pai algum dia. Isso é a relação forte. Agora, se a gente for utilizar there, a gente precisa entender basicamente dois conceitos. É bem mais simples que o ML, mas não é tão poderoso. Porque o ML, como é uma linguagem, é uma abstração de orientação ao objeto, ela é mais poderosa, mas resolve o problema do mesmo jeito. A gente precisa entender o que é um relacionamento e o grau desse relacionamento. Relacionamento é se uma entidade tem um relacionamento com outra. E a cardinalidade é o grau desse relacionamento, se é um relacionamento forte, fraco. No nosso caso aqui, a gente tem marido e esposa. Quando a gente vai analisar o grau de relacionamento entre duas entidades, ou seja, analisar a cardinalidade, a gente sempre olha o lado oposto. Por exemplo, a gente quer ver se marido, qual que é a cardinalidade de marido com esposa. Então a gente olha do lado de cá. Um marido tem apenas uma esposa. E a mesma coisa, uma esposa tem apenas um marido. Esse grau de relacionamento a gente chama de 1 para 1. E também a gente tem o outro tipo de relacionamento que é um para muitos. Um pai pode ter N filhos, 0 ou muitos filhos. Um filho pode ter apenas um pai. E esse relacionamento a gente chama muitos para muitos. E todas as entidades aqui no banco de dados devem ter pelo menos uma chave, seja ela primária ou seja ela estrangeira. Quando você tem um relacionamento fraco entre as entidades, sempre a chave ela é migrada para a entidade mais fraca. O que é uma entidade fraca? É basicamente o mesmo conceito aqui do OML. Uma entidade não existe sem a outra entidade. Então, o filho não existe sem um pai. Então, a entidade fraca aqui é filho. Então, a chave primária do pai, ela vai migrar para o filho. E temos o último relacionamento que é muitos para muitos. Então vamos analisar. Um tio pode ter N sobrinhos e um sobrinho pode ter N tios. Então a gente tem uma multiplicidade aqui de ambos os lados. Quando isso ocorre, a gente cria uma terceira entidade intermediária, que a gente chama de entidade de relacionamento, onde a chave de uma entidade migra para essa terceira entidade das duas. Então aqui a gente teria a chamada de chave composta. Existem outras estratégias para evitar esse tipo de relacionamento aqui, para criar essa terceira entidade, mas não vou abordar aqui nesse momento, porque senão vai prolongar demais. Então basicamente é isso. A gente vai utilizar o ML ou o DER. No nosso caso, a gente vai utilizar as duas formas, que é muito simples, então vai ficar mais didático para vocês verem os dois casos, já que eu já mencionei no vídeo. Entendido isso, galera, vamos para a nossa modelagem do domínio. Só para deixar claro aqui, galera, que é o seguinte. Se você for procurar na literatura, você vai ver there, mere, notação do Peter Shane, notação do James. A ideia nossa aqui é ser didático, não aprofundar em teoria, nomenclaturas, certo? Então aqui a gente está meio que um híbrido aqui entre os dois, entre mere e there, mas a ideia é ser didático. Então, finalizando aqui, chegamos nos dois modelos, um no modelo de banco de dados e no outro modelo usando o diagrama de classe e o ML. Então, no nosso modelo de dados, a gente tem a entidade pessoa e conta doméstica com seus seguintes atributos e, como eu disse anteriormente, a gente tem o relacionamento entre pessoa e conta, onde uma pessoa pode ter N contas, certo? Então é um para muito. Por que eu coloquei só um para N de um lado só e não coloquei a outra cardinalidade? Porque aqui a gente vai utilizar um conceito de
relacionamento unidirecional. A gente tem um relacionamento apenas de um lado e não tem a referência do outro lado. Uma conta doméstica vai ter uma referência para pessoa, mas uma pessoa não vai ter referência para todas as contas domésticas dela, porque no nosso caso não é necessário. E por fim, temos o ML, onde a gente tem a composição, que é um relacionamento forte, onde conta doméstica não existe sem uma pessoa. A gente tem o lado da composição do lado mais fraco. Beleza? Agora a gente vai codificar as nossas duas entidades. A gente vai criar as classes delas. Galera, aqui ó, HerID, tá? Coloquei nome aqui, mas coloquei errado. Agora, finalmente, vamos codificar as nossas primeiras linhas de código, né? Então, vamos criar as nossas entidades com esses atributos, pessoa e conta doméstica. Então, vamos criar um pacotinho aqui, chamado Entity, e vamos criar um arquivo Kotlin do tipo File, porque eu vou concentrar todas as entidades num único arquivo. Então, vou chamar esse arquivo de Entity. Vamos adicionar. Então, aqui a gente vai ter a class person. Deixa eu aumentar a fonte, né? Deve estar ruim. Class person, var id, long, var name, string, var cpf, string. E também a class domestic build vai ter o ID, vamos ter também a description, utilizando inglês, né, galera? Var due date, que é a data de vencimento da fatura. Vamos utilizar local date, porque uma fatura ela não tem horário para vencimento, né? Ela vai ter somente data, ano, mês, dia, não precisa de horas. E valor e a pessoa. Como a gente está trabalhando com valor monetário, Big Decimal. E uma referência para pessoa. Portanto, codificamos nossas classes, nossos domínios. E mais a última observação aqui para a gente fechar o vídeo. Provavelmente alguém pode estar se perguntando, né? Por que não estamos utilizando data class com valores imutáveis? Porque é o seguinte, pessoal. Porque é uma recomendação do Spring utilizar classes ao invés de data class para as nossas entidades de JPA. Se a gente vir aqui na documentação e pesquisar Kotlin JPA Spring Boot Tutorial, acho que é esse aqui, isso. Vamos aqui pesquisar por JPA. Persistência com JPA. Ele utiliza class, não utiliza data class. E logo abaixo aqui, ó, ele informa. Nós não utilizamos data class com val properties porque JPA não foi desenhado para trabalhar com valores imutáveis. E classes ou métodos utilizados gerados automaticamente por data class. Então aqui ele já enfatiza isso. E ele fala que só é possível, que podemos utilizar com data class, utilizando outros sabores do Spring Data, como MongoDB, ou Spring Data JDBC, ou Spring Data utilizando Elasticsearch e assim por diante. Beleza, pessoal? Fechamos por aqui e é isso aí. Galera, fechamos a aula 2. Ela foi um pouco maçante, né? Porque acho que são conceitos importantes, principalmente para quem está começando agora a desenvolver. Então acho bem importante, e se você ficou com alguma dúvida nesses conceitos, seria bom você dar uma estudada por fora em relacionamentos e cardinalidades entre entidades de banco de dados relacionais. Estudar o básico de UML também ajuda, porque é importante você entender pelo menos o básico do UML. Se você curtiu o vídeo, né, dá aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilha, beleza? Valeu!